Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Rebote de parede de metal. A mudança repentina chocou o ancião de túnica cinza. A técnica da parede de metal era bem popular entre as técnicas de fortalecimento corporal. A maioria dos cultivadores só conseguia treiná-la até o 4º nível. No entanto, Zhao Feng treinou até o 5º nível. O 5º nível da técnica da parede de metal significava que não apenas sua defesa aumentava muito, mas também tinha um certo efeito rebote. Se isso fosse em uma brigas, Zhao Feng só precisava usar esse movimento e ele poderia instantaneamente rebater os ataques de cultivadores de 4ª e 5ª patentes e feri-los seriamente. O homem de meia idade nunca pensou que Zhao Feng tivesse esse movimento. O corpo forte de Zhao Feng tinha se livrado daquele ataque e ele tinha sofrido ferimentos leves no rebote. Dedo estelar. Zhao Feng usou seu movimento mais forte enquanto o oponente estava atordoado. Uma tênue luz verde surgiu e penetrou no corpo do homem de meia idade. Outro cultivador de 6º nível teve sua vida encerrada. Descrença e choque estavam no rosto do ancião de túnica cinza enquanto ele observava a cena de longe. Balsa levemente flutuante. Zhao Feng não hesitou nem um pouco enquanto usava sua habilidade de velocidade para correr em direção ao portão da frente da família Zhao. Neste momento, faltavam apenas 3 metros e com sua velocidade, ele só precisava de um tempo. Pirralho! Para onde você está correndo? O ancião de túnica cinza exclamou enquanto se transformava em um borrão, correndo atrás dele em uma velocidade ainda maior. Embora a habilidade de velocidade de Zhao Feng fosse extremamente profunda, a pessoa que o perseguia era um mestre marcial. O caminho marcial era dividido em 9 posições, com cada 3 posições tendo uma grande diferença. Cultivadores da 4ª a 6ª posição eram chamados de artistas marciais e os cultivadores da 7ª a 9ª posição eram conhecidos como mestres marciais. A diferença entre os dois era como um penhasco. Zhao Feng circulou o balsa levemente flutuante ao máximo, mas ainda sentiu o vento atrás dele se aproximando cada vez mais. Tão rápido. Zhao Feng estimou que a velocidade do oponente era pelo menos o dobro da dele. 15 respirações depois, o ancião de túnica cinza estava a 10 metros de Zhao Feng. Zhao Feng respirou fundo e levou a técnica de respiração a empurrar o ar ao limite. Sob essa situação, a velocidade de Zhao Feng era até 10 a 20% mais rápida do que o normal. Sua balsa levemente flutuante só precisava de um pouco mais de perfeição para atingir o nível alto. Ele deve ser eliminado. O coração do ancião estremeceu ao ver o potencial de Zhao Feng. Se um gênio como ele vivesse, ele seria capaz de se tornar uma das pessoas mais fortes da cidade Pena do Sol em 10 anos. Perto. Está chegando perto. Agora havia apenas 2 metros entre Zhao Feng e o portão. Mas, ao mesmo tempo, o ancião de túnica cinza estava se aproximando também. Morra! O ancião de túnica cinza enviou uma palma que brilhava em ouro. Ao fazê-lo, uma onda de ar atacou Zhao Feng. Sendo um mestre marcial, o ancião de túnica cinza não precisava lutar em combate corpo a corpo, pois podia atacar pelo ar. A onda de ar atingiu Zhao Feng primeiro. Balsa espacial levemente flutuante. Zhao Feng saltou de repente. Ele saltou novamente e usou a onda de ar como propulsor. O que? O ataque do ancião vestido de cinza errou. Zhao Feng começou a gritar por socorro enquanto corria, na esperança de atrair atenção. Morra! Salto duplo. Eu também consigo. O ancião de túnica cinza também deu um salto duplo no ar. Sendo um dos mais velhos da família Qiu, ele naturalmente tinha acesso a habilidades de velocidade de nível máximo e as treinou até um nível alto. Zhao Feng obviamente não era alguém que esperaria pela morte e no momento importante, ele conseguiu dar um salto triplo. Mas dessa forma, os dois ficaram mais próximos. As duas figuras pousaram no chão quase ao mesmo tempo. Palma de corte de nuvem. O ancião de túnica cinza atacou novamente, a onda de ar sozinha poderia matar instantaneamente cultivadores de 5ª categoria. Zhao Feng usou a técnica de parede de metal para bloquear imediatamente, mas mesmo assim, ele foi ferido. Se fosse outra pessoa de 6º nível, eles provavelmente teriam ficado instantaneamente aleijados. Os ataques pelo ar de mestres marciais de 7º nível eram levemente enfraquecidos, pois o poder havia deixado o corpo. Mas se alguém alcançasse o 8º nível, o ataque pelo ar seria equivalente ao dano que eles causavam em combate corpo a corpo. De acordo com as lendas, se alguém alcançasse o 9º nível, os ataques pelo ar seriam ainda mais fortes do que ataques corpo a corpo. Foi sorte que o ancião fosse apenas de 7ª patente e não de 8ª. Depois que Zhao Feng levou mais alguns golpes de frente, ele usou o tremor secundário para empurrá-lo para frente novamente. Nuvem abrindo as montanhas. Neste instante, o velho de túnica cinza enviou uma palma poderosa e devastadora para Zhao Feng. Este ataque era inescapável. Se fosse outra pessoa de 6ª categoria dentro da cidade Pena do Sol, eles perderiam pelo menos metade de sua vida, se não toda.
Sob a pressão, o olho de Zhao Feng foi levado ao seu limite. Em seu olho, o movimento do ancião tornou-se cada vez mais lento, até mesmo as mudanças em seu corpo foram vistas por Zhao Feng. Até as pequenas falhas do mais velho eram vistas por ele. Misteriosa palma do vento. No momento crítico, Zhao Feng usou o movimento estranho. Zhao Feng de repente emitiu a aura 1 com os céus. Naquele momento, a cena da garota usando aquele movimento apareceu na dimensão escura de seu olho esquerdo novamente. O fato de ele ter copiado a aura 1 com os céus de Xin Wuyin fez Zhao Feng ganhar mais percepções sobre a palma. Que tipo de movimento é esse? O ancião de túnica cinza sentiu que a palma da mão de seu oponente tinha uma sensação natural, porém inapreensível. Zhao Feng saltou no ar e um brilho azul se formou dentro de sua palma enquanto ele atacava. A palma parecia ter se originado da própria natureza. Nuvem abrindo as montanhas. Os dois colidiram violentamente. Um buraco enorme foi deixado onde os dois movimentos se chocaram. Zhao Feng sentiu uma força interior caótica e surpreendentemente poderosa correr para seu corpo, nem mesmo o 5º nível da técnica da parede de metal foi capaz de pará-la. A verdadeira diferença entre eles era o nível de cultivo. Zhao Feng cuspiu um bocado de sangue, mas ainda usou a energia restante para empurrá-lo para mais longe. Como? O rosto do ancião ficou branco enquanto o sangue vazava de sua boca. Se houvesse um espectador, eles ficariam atordoados porque um mestre marcial de 7º nível havia sido ferido por um jovem de 6º nível. Em termos de poder, a palma de Zhao Feng naquele momento não teria superado o dedo estelar, mas a profundidade dessa habilidade havia cedido os limites das artes marciais de nível máximo. Havia um certo supressor entre as artes marciais. Acima das artes marciais de nível máximo estavam as artes marciais sagradas, a diferença entre as duas era como o céu e o chão. A misteriosa palma do vento de Zhao Feng havia superado o ataque do ancião em termos de profundidade. Essa era uma das vantagens que ele tinha. Outra era que a técnica da parede de metal de Zhao Feng havia alcançado o 5º nível, tornando seu poder ainda mais forte que o do ancião. A última vantagem que Zhao Feng tinha era que o ancião havia se ferido ao lutar contra a figura prateada e Zhao Feng tinha visto os ferimentos que o ancião havia sofrido e acertado exatamente aqueles pontos. Portanto, o ancião havia se ferido e nem descansou ou se curou. Então havia o risco de ele morrer. Nos vemos mais tarde. Zhao Feng riu enquanto corria em direção ao portão da frente. O ancião de rosto pálido só conseguiu cerrar os dentes e encarar Zhao Feng fugindo. Zhao Feng chegou cada vez mais perto do portão da frente, naquele momento, viu o velho de túnica cinza se fundir de volta à noite. Zhao Feng soltou um suspiro e então tomou alguns remédios. No quarto dele. Zhao Feng sentou-se de pernas fechadas, tentando ao máximo se recuperar. Sem 10 a 15 dias de recuperação, não posso me curar completamente. Mas o ancião da família Qiu está ainda mais ferido. Zhao Feng murmurou para si mesmo, seu rosto cheio de emoção. Ele tinha o direito de se orgulhar de escapar de um mestre marcial e feri-lo, mas Zhao Feng sabia que isso acontecia apenas porque o oponente já estava ferido e sua palma do vento misteriosa havia atingido o ponto crítico. Pelos próximos dias, Zhao Feng permaneceu em casa, concentrando-se em se curar. Enquanto ele estava se recuperando, ele não conseguiu treinar a maioria de suas habilidades, como técnica da parede de metal e dedo estelar, então ele usou o tempo para tentar ganhar percepções de duas cenas diferentes. As cenas pertenciam à garota do Canyon e a outra de Xin Wuyin. O movimento de Xin Wuyin era mais simples de entender e em 2 dias, Zhao Feng o aprendeu. Então, Zhao Feng começou a ganhar percepções em misteriosa palma do vento e dedo estelar. Embora a misteriosa palma do vento fosse apenas um movimento, a dificuldade dele era insana. Portanto, o progresso foi lento. Zhao Feng teve que se concentrar mais em ganhar percepções em dedo estelar e comparado com misteriosa palma do vento, era mais fácil. O fato de ele ter aprendido o movimento de Xin Wuyin tornou ainda mais fácil para ele entender. Lentamente, mas firmemente, a iluminação de Zhao Feng em dedo estelar atingiu o 4º nível. Nos primeiros dias, ele não conseguiu treinar direito, pois ainda estava machucado, mas quando estava entre 70% e 80% recuperados, Zhao Feng começou a cultivar novamente. A ponta do dedo de Zhao Feng perfurou uma e outra vez, e sua força interior se tornou mais e mais afiada. Desde o momento em que ele aprendeu o movimento de Xin Wuyin, o dedo estelar de Zhao Feng aumentou a uma taxa ridícula. De repente, uma tênue luz azul saiu da ponta do dedo de Zhao Feng. Um pequeno buraco apareceu na parede. O dedo estelar espacial foi alcançado. A felicidade surgiu no coração de Zhao Feng. Neste momento, se houvesse outra pessoa presente, eles teriam ficado chocados. Será que esse jovem conseguiu chegar ao 7º posto em uma idade tão jovem? Todos sabiam que somente mestres marciais poderiam liberar sua força interior no ar. Este era o nível com o qual a maioria dos cultivadores sonhava. Mas, Zhao Feng não era um mestre marcial, seu cultivo havia alcançado o 6º nível há pouco tempo. Isso tudo se deveu ao dedo estelar ter alcançado o 4º nível.
No quarto nível, era possível condensar sua força interior e dispará-la pelo ar. Obviamente, essa habilidade era muito mais difícil de treinar do que outras. Até mesmo o ancião Zhao, que guardava a biblioteca de artes marciais, havia alcançado apenas o terceiro nível naquela época. O ancião Zhao presumiu que essa habilidade poderia ser uma arte marcial meio passo sagrada. Até mesmo gênios precisavam estar pelo menos no sétimo nível para treinar essa habilidade para o quarto nível. Portanto, era inédito que cultivadores do sexto nível atacassem pelo ar. Um brilho verde brilhou no ar e atingiu a janela a 2 metros de distância. Um som estridente soou quando a janela quebrou. Como o dedo estelar tinha acabado de atingir o quarto nível, o dano causado por ele não era alto, era apenas cerca de metade do poder de combate corpo a corpo. Mas mesmo assim, o dedo ainda podia matar instantaneamente artistas marciais normais. Pelos próximos 2 dias, Zhao Feng consolidou seu dedo estelar. Dentro de sua mente, ele ainda tentou ganhar percepções sobre aquele sentimento de um com os céus. Zhao Feng de alguma forma conseguiu esfaquear dedos consecutivos. O dano causado por eles era de 60 a 70% de seus ataques de combate corpo a corpo, mas uma vez que o alcance ultrapassasse 2 metros, o poder diminuiria significativamente. Se Zhao Feng estivesse matando, ele poderia matar quase qualquer cultivador abaixo do sétimo rank com apenas um dedo. Zhao Feng estava confiante de que não ficaria tão irritado ao lutar contra o ancião da família Qiu novamente. Zhao Feng saiu da sala e sentiu o cheiro do ar refrescante. O irmão Feng está em meditação isolada há muito tempo, então deve ter havido algum tipo de avanço, certo? Zhao Yufei disse sorrindo enquanto se aproximava. Tive algumas percepções depois da cúpula. Zhao Feng respondeu. A principal razão pela qual ele não saiu do quarto foi porque ele estava se recuperando, pois havia se machucado gravemente naquele dia. Ao ouvir isso, Zhao Yufei imediatamente ficou animado. Sendo vizinhos, os dois frequentemente se encontravam, então um pequeno treino não poderia ser evitado. Zhao Feng ainda suprimia seu cultivo para o quinto rank, mas ele frequentemente liberava a aura 1 com os céus quando lutava com Zhao Yufei. Zhao Yufei estava aumentando aos trancos e barrancos e ela até tinha aprendido uma arte marcial de rank máximo. Corte de vento espiritual. Um brilho roxo apareceu em seus dedos de jade enquanto ela condensava sua força interior em sua palma. Cada corte que ela fazia com ela podia cortar rocha. Corte de vento espiritual? Quando Zhao Yufei teve tal habilidade? Zhao Feng exclamou. A profundidade do corte de vento espiritual era quase igual à do dedo estelar. A vantagem do corte de vento espiritual era que ele era rápido e afiado, enquanto o dedo estelar se esforçava para obter poder puro. Eu me tornei um dos 4 grandes gênios, então essa foi a recompensa que o alto nível me deu. Zhao Yufei disse alegremente. O quê? Parecia que algumas coisas importantes aconteceram enquanto ele se recuperava. O irmão Feng não recebeu nenhum prêmio? Desta vez foi a vez de Zhao Yufei se sentir estranho. Não. Zhao Feng balançou a cabeça. Logicamente, ele deveria ter recebido um prêmio ainda melhor que Zhao Yufei porque sua classificação era ainda mais alta. Você deveria perguntar a um dos anciãos. Zhao Yufei disse. Enquanto lutava com Zhao Yufei, Zhao Feng descobriu outra notícia chocante. Aquele que empatou primeiro com ele no cume, Xin Wen, havia desaparecido no ar. Já se passaram 10 dias desde o fim da cúpula. Por que ele desapareceria sem deixar rastros? Zhao Feng sentiu que isso não era tão simples quanto parecia. Xin Wen poderia ter sido morto. Zhao Feng balançou a cabeça. Ele não era próximo de Xin Wen nem nada. Depois do treino, os dois se separaram. Já que Zhao Yufei ganhou um prêmio, eu também deveria ganhar um. Zhao Feng pensou confiantemente. Afinal, ele tinha empatado em primeiro. Mas agora com Xin Wen fora, ele era o primeiro. Logo, ele chegou à biblioteca de artes marciais, onde viu o ancião Zhao. Ancião Zhao. Zhao Feng cumprimentou o ancião que supervisionava a biblioteca. Você veio até mim pelas recompensas, certo? Exaustão apareceu em seu rosto. Sim, está correto. Zhao Feng não escondeu suas intenções. O ancião olhou para ele com admiração e cuidado. Você se saiu melhor do que eu esperava no cume. Você está me bajulando. Se eu não tivesse a ajuda do ancião Zhao, então eu não teria tais conquistas hoje. Zhao Feng disse humildemente. Nada arrogante, você é realmente um gênio moldável. Há poucos dias, pedi ao chefe da família para deixá-lo entrar no terceiro andar da Biblioteca de Artes Marciais. Terceiro andar da Biblioteca de Artes Marciais. O coração de Zhao Feng acelerou. Na seita Zhao, o terceiro andar era apenas uma lenda. Nunca havia sido aberto antes. O segundo andar já continha artes marciais de alto nível. Então o que o terceiro andar teria? A arrogância que Zhao Linlong demonstrou deve ter tido algum respaldo. 8 ou 9 em 10 era que estava conectado com o terceiro andar.
Embora não haja nenhuma arte marcial sagrada no terceiro andar, ainda há algumas artes marciais sagradas parciais para gênios ganharem percepções. Aqueles cujo cultivo não é alto o suficiente não ganhariam nada entrando de qualquer maneira, portanto, o terceiro andar fechou. Apenas Zhao Linlong conseguiu entrar, embora seu cultivo estivesse abaixo do sétimo nível. O ancião Zhao explicou. A compreensão foi mostrada no rosto de Zhao Feng. Zhao Linlong tinha chegado em primeiro lugar na competição de treino familiar e sendo filho adotivo do chefe da seita, ele conseguiu entrar no terceiro andar. Obrigado, ancião, por me dar esta oportunidade. Zhao Feng estava cheio de gratidão. Infelizmente, o chefe da seita realmente rejeitou isso. O ancião Zhao suspirou enquanto balançava a cabeça. Rejeitado? Frieza e injustiça se infiltraram no coração de Zhao Feng. Zhao Linlong era apenas o primeiro na seita Zhao, mas ele tinha sido o primeiro em toda a cidade Pena do Sol. Poderia ser porque ele era apenas um discípulo de um ramo, enquanto Zhao Linlong era o enteado do chefe da seita? Por que o chefe da seita não concordou? Zhao Feng respirou fundo, ele queria ouvir as razões do líder da seita. Você se encontrou com Qiu Menju depois da cúpula? Perguntou o Elder Zhao profundamente. É verdade. Zhao Feng respondeu, cheio de compreensão. A família Qiu e a família Zhao eram inimigas e o fato de ele ter aceitado o convite de Qiu Menju facilmente levantou suspeitas. 2 cadáveres foram encontrados e, após exame, descobrimos que eles morreram com uma habilidade semelhante ao dedo estelar. Os olhos do ancião Zhao o encararam. Dedo estelar? Zhao Feng fingiu estar surpreso. A seita acha que eu os matei. Eu não acredito. Como você conseguiu matar os 2 com apenas o 5º rank? O ancião balançou a cabeça. De fato. Os 2 atingiram o pico do 6º nível e eram da geração mais velha, então tinham acesso a artes marciais de alto nível. Se alguém fosse lógico e não retardado, saberia que o assassino não seria Zhao Feng. Obviamente, isso estava de acordo com a lógica. O ancião Zhao provavelmente não teria sonhado que o assassino estava bem na sua frente. Alguém relatou que você foi secretamente para a casa de Qiu Menju e Zhao Tianjian e companhia morreram perto do território das seitas. Muitas pessoas de altas posições suspeitam de você se juntar à família Qiu para matar os 2. Sua voz se tornou solene. Primeiro, era verdade que Zhao Feng havia se encontrado com Qiu Menju. Segundos, Zhao Tianjian tinha inimizades com Zhao Feng e ele morreu precisamente na noite em que Zhao Feng retornou. Isso era motivo suficiente para levantar suspeitas. No geral, ele era apenas um discípulo de ramo. Não importava se havia ou não evidências, o líder da seita usaria isso como raciocínio para não deixá-lo entrar no terceiro andar. Quem foi que reportou? Os olhos de Zhao Feng tremeram enquanto ele pensava. Naquela noite, só havia Zhao Linlong, Zhao Yufei, Ao An com ele. O mais próximo do chefe da seita era, sem dúvidas, Zhao Linlong. O alto escalão já ordenou que, antes que a verdade seja revelada, você não deve deixar o terreno da seita Zhao. O ancião suspirou desamparadamente. O quê? Os olhos de Zhao Feng ficaram penetrantes. A família está me dando uma ordem de confinamento? Zhao Feng parecia ter sido atingido por água fria. Ele tinha ficado em primeiro lugar no cume, e ele deveria receber esse tipo de tratamento em vez de ser tratado como um herói? Ele obviamente não era um retardado, as pessoas que se juntaram à família Qiu foram as 2 que morreram. Naquela noite, quando ele retornou, estava obviamente planejado. Qiu Menju o convidou para dar-lhes tempo para montar esse plano. Uma vez que o plano fosse bem-sucedido e Zhao Feng morresse perto de sua própria seita, como a família Zhao reagiria? Além disso, um gênio morto da seita filial não motivaria muito alto nível a encontrar o assassino. Relaxe. O Elder Zhao disse profundamente. Enquanto eu estiver vivo, eles não têm evidências de fazer nada com você. Vou me certificar de descobrir a verdade. Obrigado por seu cuidado, ancião. Zhao Feng estava cheio de respeito e gratidão. Sinceramente, se Zhao Feng não tivesse o ancião Zhao para defendê-lo, não seria tão simples quanto uma ordem de confinamento. Não tenho planos de ir a lugar nenhum. Então o que você pode fazer? Zhao Feng riu friamente em seu coração e não se deu ao trabalho de explicar. Ele era apenas um discípulo de ramo, o alto nível da seita não confiava nele. Se ele explicasse a verdade, sua força oculta e cultivo causariam outra gama de problemas. Retornando para sua casa. Zhao Feng sentou-se calmamente e cultivou, agora seus ferimentos estavam quase completamente curados. Com seu cultivo de 6ª classificação, sua força era de primeira linha na cidade Pena do Sol, os únicos que poderiam ameaçá-lo eram mestres marciais. Além disso, Zhao Feng não colocou mais ninguém em seus olhos. Eu deixarei a família Zhao, deixarei a cidade Pena do Sol e verei o mundo exterior. Zhao Feng tinha um desejo tão grande em seu coração que havia perdido a sensação de pertencer aqui. Desde o dia em que viu a garota misteriosa no cânion, ele estava cheio de vontade de ir ao mundo exterior.
Dentro da dimensão dentro do seu olho esquerdo, aquela palma da garota era repetida de um lado para o outro. Até agora, ele ainda não tinha entendido a profundidade contida nela. Num piscar de olhos, meio mês se passou. Zhao Feng calculou os dias e percebeu que tinha acabado de fazer 14 anos. Ele vinha treinando duro esses dias e micro passo leve havia atingido o nível máximo. Ele percebeu que sua compreensão de artes marciais de alto nível ficou mais fácil conforme ele entendia a aura do com os céus. Era semelhante a um mestre marcial aprendendo artes marciais de baixo nível. Obviamente, seria muito mais simples. Zhao Feng sentiu que até mesmo o dedo estelar não parecia mais tão difícil. Agora, seu dedo estelar não estava longe dos estágios finais do quarto nível. No dia em que Zhao Feng fez 14 anos, um convidado veio à família Zhao. Neste momento, todos os membros principais do alto nível da seita Zhao estavam lá. Além do ancião Zhao, que estava guardando a biblioteca de artes marciais, todos os outros anciões estavam presentes. O que minha família tem para que o mestre Ye venha pessoalmente? O chefe da seita parecia olhar para a figura sentada no assento principal. A pessoa sentada no assento do líder da seita era um homem de meia idade, com cerca de 35 anos de idade. Ele parecia um mortal, alguém que não cultivava. Mas cada ação que ele fazia, cada respiração que ele dava, chocava os anciões. Apenas aqueles de 7ª patente ou superior podiam sentir o perigo que emanava do homem, embora ele já tivesse escondido sua aura. Ouvi dizer que as famílias Xin e Zhao têm um gênio muito talentoso. Estou sob ordens do Lorde Guanjun para investigar isso. Depois que isso foi dito, a taxa de respiração de todos os presentes aumentou. Lorde Guanjun. Suor frio escorria da cabeça de Zhao Tiancan. Sendo uma cidade sob o controle da cidade das províncias de Guanjun, como eles poderiam não saber quem era Lorde Guanjun? A família Zhao estava em apenas uma das 12 cidades da província de Guanjun e o ditador da província era o Lorde Guanjun. Sua história era uma lenda em si. Lorde Guanjun era um dos 7 principais lordes, ele tinha um cultivo extremamente alto. Aparentemente, ele havia matado sozinho 200.000 soldados, matado 18 mestres marciais de 7ª patente ou superior, e matado o general inimigo que era de 9ª patente. Aparentemente, Lorde Guanjun matou 5 bestas mortais de alto nível em um golpe, todas elas mais fortes do que o tigre de dentes de espada de 2 asas que Zhao Feng havia conhecido. Aparentemente, ele havia alcançado o 9º posto antes dos 30 anos de idade. Dezenas de anos depois, houve até rumores de que ele havia alcançado o lendário caminho marcial sagrado. Não importava se a lenda era verdadeira ou não, pois Lorde Guanjun era uma das potências deste país. O que era famílias ao comparado a isso? E agora? Este mestre Ye veio a seitas ao sob ordens daquele homem. Instantaneamente, as pessoas presentes se entreolharam cheias de excitação. Ousamos perguntar, quem é o gênio que o mestre Ye está procurando? Zhao Tiancan enxugou o suor da testa. Este mestre Ye era de 9ª patente e tinha uma grande chance de ser um dos braços direitos do Lorde Guanjun. Em toda a cidade Pena do Sol, havia apenas uma pequena chance de haver cultivadores de 8ª patente. Com a força do mestre Yi, ele poderia matar mestres marciais tão facilmente quanto matava gatos e cachorros. Pode-se dizer que a família Zhao não tinha resistência contra ele. De acordo com minhas informações, a família Xin e Zhao tem um gênio. Não sei seus nomes. Recentemente fui até a família Xin, mas o resultado me decepcionou. Mestre Yi não conseguiu evitar balançar a cabeça. Obviamente, ele não conseguiu ver Xin Wen, que havia desaparecido após a cúpula. Ainda não havia sinal dele, mesmo depois de um mês, e, além de Xin Wen, a família Xin não tinha nenhum jovem especialmente notável. Sem o nome, não sabemos de qual você está falando. Uma luz brilhou nos olhos de Zhao Tiancan. Mestre Ye disse casualmente. Isso é fácil, basta escolher a pessoa mais talentosa. O chefe da seita trocou olhares com os outros. Se estivessem falando sobre a pessoa mais talentosa, então teriam que escolher entre Zhao Feng e Zhao Linlong. Mas Zhao Feng tinha acabado de receber uma ordem de confinamento e eles tinham suspeitas de que ele se juntaria à família Qiu. A seita Zhao nem sabia da genialidade dele. Mestre Ye riu enquanto liberava sua aura. Naquele momento, a pressão dentro da sala aumentou. Uma pressão insuportável esmagou em direção a Zhao Tiancan e companhia. A1. Zhao Tiancan disse rapidamente. Temos um gênio extraordinário em nossa seita, ele é meu filho Zhao Linlong. Ele alcançou o 6º posto antes dos 18 anos de idade e ganhou algumas percepções sobre as artes marciais sagradas alguns dias atrás. Zhao Linlong. Os outros anciões imediatamente concordaram com a cabeça. Era verdade que Zhao Linlong tinha o cultivo mais alto entre os jovens. Além disso, ele havia adquirido algumas percepções sobre as artes marciais sagradas parciais, isso era algo que alguns anciões nem conseguiam fazer. Traga-o. Mestre Ye parecia interessado. Alguém vá buscar Zhao Linlong. Em pouco tempo, Zhao Linlong vestido de ouro entrou na sala e cumprimentou todos os presentes.
Quando ele descobriu que o chefe da seita não estava sentado em seu assento habitual, ele ficou chocado. Pela situação, parecia que os anciãos estavam com medo dele. 18 anos, sexta posição, apenas na média. Mestre Yi assentiu levemente, mas não parecia feliz. Média? Zhao Linlong sentiu a raiva se infiltrar em seu coração. Os anciões pareciam estar atordoados também. Afinal, havia apenas Zhao Linlong que havia alcançado o sexto posto antes dos 18 anos. Obviamente, eles não sabiam que Xin Wuyin e Zhao Feng tinham alcançado o sexto posto, com Xin Wuyin alcançando o pico do sexto posto. Zhao Linlong tinha quase 18 anos e Zhao Feng tinha acabado de fazer 14. Mesmo com seu cultivo de quinto posto, era óbvio que seu potencial era maior que o de Zhao Linlong. Mostre-me algumas de suas habilidades. O homem disse sem expressão. Sim, mestre Yi. Zhao Linlong não conseguiu conter sua excitação. Pelo significado nos olhos de seu padrasto, ele sabia que esta era uma chance de mudar seu destino. Dedo de nuvem espacial. Zhao Linlong exclamou e usou seu melhor movimento. Ao mesmo tempo, ele usou seu passo da sombra também. Depois de mostrar suas habilidades, Zhao Linlong parecia estar cheio de confiança. Cada dedo que ele empurrava parecia explodir no céu. Bom. Bom. Os anciãos não conseguiram deixar de acenar com a cabeça e torcer por ele. Mas no assento mais alto, Mestre Yi estava sentado sem expressão. Ninguém sabia o que ele pensava. O desempenho de Zhao Linlong foi realmente ótimo. Jogando fora o fato de que ele tinha o cultivo mais alto, cada habilidade que ele mostrou foi perfeita. Seu dedo de nuvem espacial agora estava ainda melhor do que o que era no cume e seu passo das sombras se aproximava do nível máximo. Zhao Linlong começou a trabalhar ainda mais duro após sua derrota e, sob pressão, sua força se tornou ainda maior. Mesmo alguns da sexta posição da geração mais velha não eram seus oponentes. Nada mal. O chefe da seita e os anciãos assentiram. Do ponto de vista deles, a força de Zhao Linlong era de fato de primeira linha na cidade Pena do Sol. Eles se voltaram para o Mestre Yi. Mestre Yi, como você se sente? Zhao Tianca não pôde deixar de perguntar. Uma vez que seu enteado Zhao Linlong foi escolhido pelo Palácio Guanjun, seus dias futuros não puderam ser estimados. Seria apenas uma questão de tempo até que Cidade Pena do Sol fosse controlada pela seita Zhao. Os outros anciões olhavam com expectativa. Mais ou menos. As palavras foram como um martelo que atingiu Zhao Tiancan com força. Como isso pode ser, mais ou menos? Mais ou menos. O rosto de Zhao Linlong ficou vermelho. Raiva surgiu em seu coração. Sendo o gênio com o maior cultivo dentro da Cidade Pena do Sol, ele só recebeu uma avaliação mais ou menos. Sim. Linlong. Você não ganhou nada com a arte marcial parcial sagrada. O líder da seita alertou. A arte marcial parcialmente sagrada. Sim. Os olhos dos mais velhos brilharam. Algum interesse finalmente foi visto nos olhos do Mestre Yi. Sim, padrasto. Zhao Linlong respirou fundo e fechou os olhos. De repente, sua aura mudou. Naquele momento, Zhao Linlong tinha a aura que Xin Wuyin tinha no dia do cume, mas muito mais fraca, apenas cerca de 1/10 desta última. Postura do vento fluente. Uma onda de vento invisível varreu tudo em um raio de vários metros. Este golpe casual poderia ferir seriamente a maioria dos cultivadores abaixo do 7º nível. Bom. Os anciãos não conseguiram deixar de aplaudir. Era isso que eles realmente sentiam no coração, eles não estavam atuando. Seus percepções adquiridos na arte marcial parcial sagrada não eram muito mais fortes do que os de Zhao Linlong. Depois de seus aplausos, eles mais uma vez olharam com expectativa para o Mestre Yi. Não deve haver problemas desta vez, certo? Um leve sorriso apareceu no rosto de Zhao Linlong. Essa é sua suposta percepção de uma arte marcial sagrada parcial? O poder dela não é nem mais forte que seu dedo de nuvem espacial. Você nem tocou no canto de uma arte marcial sagrada ainda. Inútil. A voz fria e inexpressiva soou dentro da sala. Imediatamente. Houve um silêncio mortal. Como isso foi possível? Zhao Linlong sentiu-se um tanto insatisfeito. No entanto, o homem sentado ali era um dos poucos nonos escalões do país. 9º nível do caminho marcial. Mesmo insatisfeitos, eles não tiveram coragem de repreendê-lo. O gênio que estou procurando, não é ele. Mestre Yi disse asperamente. No dia da cúpula, os 2 membros da corporação Guanjun não sabiam os nomes de Zhao Feng e Xin Wuyin, mas eles tinham visto seus potenciais e talentos. O potencial desses dois estava classificado entre os 5 primeiros da província de Guanjun. E o desempenho de Zhao Linlong não foi capaz nem de chegar ao top 20. Mestre Yi, o cultivo de Linlong é o mais alto entre a geração mais jovem. Zhao Tiancan disse desamparadamente. Neste momento, os outros anciões perceberam quem o Mestre Yi realmente queria, mas eles tinham confinado aquela pessoa.
Esta foi a razão pela qual Zhao Tiancan não o mencionou. Alguns segundos de silêncio. Chame todos os jovens de quinta categoria ou superior aqui. Mestre Yi ordenou. Zhao Tiancan imediatamente fez o que disse. Em pouco tempo, Zhao Yufei, Zhao Shi e Zhao An todos vieram para a sala. Havia apenas 5 jovens que tinham alcançado o 5º posto, Zhao Linlong, Zhao Feng, Zhao Yufei, Zhao Shi e Zhao An. Mas havia apenas 4 presentes. Essa pessoa vem da província de Guanjun. Vocês todos devem ter um bom desempenho e, se forem escolhidos, podem ser levados ao palácio de Guanjun. Zhao Tiancan explicou. Imediatamente, a expectativa surgiu em seus rostos. Comparada ao palácio Guanjun, sua família Zhao era apenas uma formiga. Se eles fossem escolhidos pelo palácio Guanjun, seu futuro não poderia ser medido. A primeira pessoa que surgiu foi Zhao An. Quando ele subiu, uma poderosa e fria força interior fluiu de seu corpo. Focar somente no cultivo não é bom. Mestre Yi balançou a cabeça. A esperança se extinguiu dos olhos de Zhao An. Aos olhos do Mestre Yi, sua performance foi uma porcaria. A cena fez Zhao Linlong soltar um suspiro e até se sentir um pouco bem. Zhao Shi então foi em seguida. Médio, seu entendimento é administrável. A avaliação foi um pouco melhor do que antes. Finalmente, foi a vez de Zhao Yufei. Zhao Yufei era mais nova e, portanto, ela foi a última. Ela imediatamente executou seu corte de vento espiritual e, sob o uso da técnica de respiração empurrar o ar, todos os seus movimentos eram lindos. Finalmente, uma luz surgiu dos olhos inexpressivos do Mestre Yi. Nada mal. Essa foi a melhor avaliação que ele fez. O rosto de Zhao Linlong era bem feio. Em termos de força e cultivo, ele facilmente superou Zhao Yufei. Mas Zhao Yufei tinha apenas 14 anos, portanto, seu potencial era muito maior. Os anciões ficaram atordoados, eles nunca pensaram que aquele que o Mestre Yi mais olharia era Zhao Yufei. Mas se eles pensassem sobre isso logicamente, Zhao Yufei veio de um ramo da seita principal e sob as condições de poucos recursos, ela ainda superou o que Zhao Linlong alcançou em sua idade. Ela está bem, mas não é ela que está no relatório. As sobrancelhas do Mestre Yi se contraíram. Não é bom. Os corações de Zhao Tiancan e companhia se apertaram. Mas no momento seguinte a cena mais indesejada aconteceu. Mestre Yi, ainda há um gênio que é ainda melhor do que eu. Zhao Yufei disse ao Mestre Yi. Desde o momento em que entrou na sala, ela se perguntou por que Zhao Feng não estava presente. Só que ela não sabia que Zhao Feng tinha sido colocado sob ordens de confinamento por suspeita de traição. Nessas condições, Zhao Feng foi excluído. Ainda tem mais um. O rosto do Mestre Yi ficou sombrio enquanto ele observava os anciões. Aqueles que eram observados pelo Mestre Yi sentiam como se uma lâmina os tivesse cortado. Mestre Yi, a situação é assim. Ainda há um jovem na seita, mas ele está sob suspeita de trair a família. Cale-se. A raiva surgiu no rosto do Mestre Yi. Eu não dou a mínima se ele é um traidor ou não, eu só quero meu maldito gênio. Sua voz poderosa ecoou dentro da sala. Zhao Linlong e os outros da geração mais jovem sentiram a pele gelar. Só a voz sozinha poderia causar tamanha pressão. Era difícil imaginar que tipo de poder aqueles da 9ª patente tinham. Traga Zhao Feng. Zhao Tiancan conseguiu dizer essas palavras. Os anciãos suspiraram em seus corações. Os punhos de Zhao Linlong estavam cerrados e os seus dentes cerrados, cheios de relutância. Como o maior gênio da família Zhao poderia ser substituído por alguém da seita secundária? Zhao Feng não será escolhido por ele. Mesmo que seja, e daí? Eu ainda vou fazê-lo perder a face. Zhao Linlong disse sombriamente. Mais tarde, um belo jovem entrou firmemente na sala. Quem veio até a família Zhao hoje? Pela situação, parecia que os anciãos e o líder da seita estavam todos sob ordens do homem no assento superior. No momento em que ele abriu o olho esquerdo, ele sentiu a pressão poderosa que emanava dele. O que era ainda mais chocante era que sua força interior havia atingido um nível extremo. Se a força interior de Zhao Linlong era dita como um pedaço de água fria, então a do chefe da seita poderia ser dita como um banho de água fervente. Mas comparado a esse homem vestido de verde, a dele era como metal. Sua quantidade e qualidade atingiram um estado de pico. Tão forte. Zhao Feng fechou rapidamente a habilidade do seu olho esquerdo. A pessoa na frente dele pode ser a pessoa mais forte que ele já viu até agora, excluindo a garota no cânion. Qual é seu nome? Mestre Yi perguntou. Zhao Feng. A voz era firme. Nada mal. O interesse apareceu em seu rosto. A aura de sua respiração não fez o jovem à sua frente entrar em pânico e, de alguma forma, ele tinha a sensação de que não conseguia ver através dele. O cultivo real de Zhao Feng estava no 6º nível e quando ele queria escondê-lo completamente, nem mesmo o Mestre Yi conseguia vê-lo facilmente.
Somente com o primeiro olhar, Mestre Yi já havia feito tal declaração a Zhao Feng. Por quê? A raiva surgiu no coração de Zhao Linlong. Seu cultivo era o mais alto e seu desempenho tinha apenas recebido um mais ou menos. Zhao Feng não fez nada e ele tinha recebido nada mal. Zhao Feng. Este é o Mestre Yi da província de Guanjun e ele representa o palácio de Guanjun para vir aqui para escolher um gênio da seita Zhao. É melhor você se apresentar bem, está a sua chance de se arrepender de seus pecados. Zhao Tiancan, o chefe da seita, conseguiu esboçar um sorriso, mas sua voz estava um tanto obsoleta. Arrepender-me dos meus pecados? Zhao Feng riu friamente em seu coração, mas não se preocupou em explicar. Presto meu respeito ao Mestre Yi. Zhao Feng curvou-se respeitosamente. Sim. Mestre Yi acenou com a cabeça e sinalizou para ele se apresentar. Sob os olhos de todos, Zhao Feng respirou fundo para se acalmar. Sua calma superava em muito a dos outros, nem mesmo Zhao Linlong ou Zhao Liufei podiam ser comparados a ele. Nem mesmo Zhao Feng percebeu que uma aura estranha foi liberada de seu olho esquerdo para seu corpo e que a cada momento crítico, ele permaneceria calmo. Surpresa foi encontrada nos olhos do Mestre Yi quando ele percebeu que esse jovem não era simples. Punho de metal flamejante. O primeiro soco de Zhao Feng era sua habilidade mais familiar. Arte marcial de classificação principal? Os gênios e anciãos presentes ficaram chocados. A habilidade de punho de classificação principal de Zhao Feng havia ultrapassado o nível máximo e havia superado a habilidade original. Nada mal. Mestre Yi mais uma vez assentiu com a cabeça. Zhao Feng continuou socando e, inconscientemente, ele fundiu a aura do com os céus nele. O soco simples de Zhao Feng parecia conter um dragão flamejante. No momento em que o punho foi para fora, parecia que ele colocou todo o seu poder em um ponto perfeitamente. Era como se aquele soco simples contivesse uma percepção mais profunda. Arte marcial de nível básico. Não é simples treiná-la a esse nível. Os anciãos assentiram, mas não colocaram isso em seus corações. Não importa o quão especial fosse, ainda era uma arte marcial de nível básico e não era comparável às artes marciais de nível máximo. Zhao Linlong tinha desdém em seus olhos. Bom. Uma voz de extrema alegria ecoou na sala. Choque e excitação brilharam nos olhos do Mestre Yi. A voz tinha vindo dele. Bom? Zhao Tiancan e Zhao Linlong quase morreram engasgados com suas próprias respirações. Eles pareciam ter visto um fantasma. As avaliações anteriores os fizeram entender o quão difícil era para ele dar uma boa avaliação. Arte marcial de nível básico. Como diabos isso é possível? Zhao Linlong quase não explodiu. Do nível deles, eles simplesmente não conseguiam ver o que havia de tão especial na habilidade principal de Zhao Feng. Parece que o gênio que eu queria é você. Mestre Yi soltou uma longa risada, sua atitude era completamente diferente de antes. Obrigado pela sua avaliação. Zhao Feng também ficou surpreso. Originalmente, ele queria começar com sua arte marcial de classificação principal, então construir até punho do dragão furioso e então dedo estelar. Mas quando ele estava realizando a arte marcial de classificação principal, ele de alguma forma fundiu os dois. Aos meus olhos você é o verdadeiro gênio. Mestre Yi desceu de seu assento. Você é o verdadeiro gênio. Quando ele disse isso, o rosto de Zhao Linlong ficou extremamente feio. Por quê? A relutância gritava em seu coração. Zhao Feng tinha recebido uma avaliação melhor de apenas uma arte marcial de nível básico. Como ele poderia estar disposto? Meu nome é Elin Yun. Talvez possamos ser amigos mais tarde. Mestre Yi parecia ser extremamente respeitoso com Zhao Feng. A cena fez Zhao Tiancan e os anciãos ficarem de queixo caído. Por que um mestre marcial de 9º nível se tornaria amigo de um jovem assim? Até o próprio Zhao Feng ficou atordoado. A única razão que ele conseguia pensar era a aura do com os céus. Foi confirmado que se Xin Wei não desaparecesse, ele também seria levado pelo Mestre Yi. Mestre Yi, você é muito gentil. Zhao Feng não sabia como se expressar. Ele não ousou tratar o Mestre Yi como seu amigo. Isso era o mesmo que uma formiga e um elefante serem amigos. Zhao Feng, você é muito humilde. Um dia você vai perceber que tem o direito de fazer isso. E Elin Jian balançou a cabeça enquanto sorria. Neste momento, ele não parecia nem um pouco rigoroso. A cena deixou os outros extremamente confusos. Zhao Linlong estava especialmente assim, ele estava extremamente furioso. Zhao Feng, você está disposto a se juntar à corporação Guanjun? E Elin Jian perguntou. Querendo ou não, essas não são apenas palavras inúteis. Além disso, a atitude de Elin Jian era muito legal. Zhao Feng falou profundamente. Meu objetivo era deixar a cidade Pena do Sol de qualquer maneira e experimentar o mundo exterior, então estou disposto. Entrar no Palácio Guanjun não entrou em conflito com seus objetivos. A escala da cidade Guanjun superava em muito a cidade Pena do Sol e era um palco mais amplo para ele.
Bom, se você trabalhar duro, talvez até receba aulas pessoais do Lord Guanjun. Ele Niun sorriu. Zhao Feng imediatamente agradeceu. Embora vivesse na cidade Pena do Sol, ele ainda tinha ouvido falar das lendas do Lord Guanjun porque ele era o ditador mais alto em um raio de 10.000 metros e ele tinha alcançado um nível extremamente alto em artes marciais. Até mesmo a cidade Pena do Sol e a seita Zhao estava sob seu controle. A seita Zhao não tinha nenhum status ou direito de sequer tentar bajular essas pessoas. Neste momento, Zhao Feng sentiu claramente os olhares invejosos de Zhao Linlong e Zhao An. Ele conseguiu entrar no Palácio Guanjun e teve a chance de receber lições pessoais do Lord Guanjun. Como eles não poderiam estar com ciúmes? Zhao An e Zhao Xi poderiam ser jogados de lado, pois sabiam a diferença entre Zhao Feng e eles. Todos tinham visto a performance de Zhao Feng naquele dia no cume, portanto sabiam que não tinham o direito de repreendê-lo. Mas ainda havia uma pessoa, Zhao Linlong. Ciúmes, má vontade e inveja queimavam em seu coração. Por quê? Por quê? Em termos de cultivo, ele era o melhor entre a geração mais jovem. Em termos de artes marciais, ele havia tocado os limites das artes marciais parcialmente sagradas. Mesmo que ainda houvesse diferença entre eles, ele não se veria sendo derrotado apenas pelos simples socos de classificação central de Zhao Feng. Eu discordo. A raiva dentro do coração de Zhao Linlong finalmente explodiu. O silêncio caiu na sala. Linlong. Não. Zhao Qiang e os outros tentaram pará-lo. Embora estivessem confusos sobre o motivo de ele nenhum ter escolhido Zhao Feng, eles não ousaram questioná-lo. Por que você discorda? Um sorriso de zombaria apareceu no rosto de Ele Niun. Me dê uma chance. Usarei minha própria força para provar que sou mais forte que ele. Não é essa a regra deste mundo que somente os fortes podem fazer escolhas. Zhao Linlong encarou Zhao Feng e rompeu sua aura de sexta patente. Se fosse um jogador normal de quarto ou quinto lugar, eles teriam ficado assustados, mas Zhao Feng não pareceu afetado em nada, mesmo que seu cultivo tenha sido suprimido. Só os fortes podem fazer regras. Vou te dar uma chance, se você conseguir derrotar Zhao Feng, você também pode entrar no Palácio Guanjun. Ye Linjun riu enquanto se virava para Zhao Feng. Acabei de ver suas artes marciais de nível básico e isso me permitirá ver suas habilidades de combate. Sim, senhor. Zhao Feng assentiu com a cabeça. Os dois se enfrentaram na sala. Desde que Zhao Feng entrou no ramo principal, os dois nunca brigaram. Essa foi a primeira vez que eles lutaram um contra o outro. Zhao Feng. Usarei minha força para provar que tenho mais direito do que você de entrar no Palácio Guanjun. Olhando para a cena, os outros jovens estavam cheios de expectativas. Um deles era o gênio máximo da família Zhao, enquanto o outro já foi o gênio máximo da família Zhao. Um era o mais talentoso da cidade Pena do Sol. Um tinha o maior cultivo entre a geração mais jovem da cidade Pena do Sol. Esta foi a primeira vez que os dois se encontraram em batalha. Dedo de nuvem espacial. Zhao Linlong exclamou enquanto apontava um dedo com um brilho roxo ao redor. Ao mesmo tempo, ele ativou o passo das sombras e deixou uma imagem residual onde ele estava originalmente. Dedo estelar. Uma luz azul saiu do dedo de Zhao Feng e colidiu fortemente com o dedo nuvem espacial de Zhao Linlong. As duas artes marciais de nível mais alto se encontraram, fazendo com que suas vestes voassem ao vento. Os dois se moveram para trás simultaneamente. Zhao Linlong recuou 5 passos e sentiu o sangue borbulhar pela garganta. Zhao Feng também não estava tão bem assim, ele sentiu o dedo que colidiu com Zhao Linlong ficar dormente. Dedo estelar. O terceiro nível do dedo estelar. Como ele conseguiu alcançá-lo em uma idade tão jovem? Os anciões entenderam o quão aterrorizante o dedo estelar era. Dedo estelar era a habilidade mais poderosa na biblioteca de artes marciais. Havia muitas pessoas treinando, mas elas finalmente abandonaram, pois era muito difícil de aprender e elas tinham uma grande chance de se machucar. Fim dos capítulos do 57 ao 61. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!